E hoje, na entrevista de estúdio aqui do TV Feval Notícias, nós vamos falar sobre estudo realizado pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Estudo foi feito aqui em nossa cidade. Quem traz e comenta estes dados, é Paulo Halbert, ele que é diretor de trabalho aqui de Novo Hamburgo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos telespectadores da TV Feval. Agradecemos mais uma vez a tua presença, então, para falar um pouquinho sobre esse estudo, né, que foi realizado pelo DIEESE aqui na cidade, né? Primeiro, em que período que isso foi realizado, né? E por que se buscou então fazer um estudo, principalmente dentro dessa questão do emprego aqui na cidade? Bom, o emprego é uma das preocupações permanentes da administração municipal, do prefeito Tarcísio, tanto que neste período de janeiro de 2009, né, do seu mandato até o momento, a partir de uma série de medidas, enfim, que ele buscou junto ao governo federal, nós estamos com um saldo positivo de emprego, novos empregos criados na ordem de 13 mil novos empregos criados, né? Isso, sem dúvida nenhuma, se dá através justamente dessa verdadeira peregrinação do prefeito Tarcísio a Brasília, muitas vezes, lutando pelos setores daqui, né, como foi o caso da criação daquela medida anti-dumping, né, de proteção ao setor calçadista, no sentido também de trazer empreendimentos para a cidade, de trazer obras, quer dizer, são inúmeras obras que estão em andamento, tudo isso gera emprego. Portanto, o emprego é uma preocupação permanente, né, do prefeito Tarcísio, e nós chegamos, digamos, num momento em que tem sido constantemente levantada a questão da qualificação profissional, né, ou a falta de qualificação para que pessoas sejam absorvidas pelo mercado de trabalho. Aquela questão, se existem vagas, né, mas não existem pessoas ditas qualificadas para suprir estas vagas. Bom, primeiro, qualificação profissional não é uma coisa que se tenha em estoque, que se tenha numa prateleira e vá lá, contínuo, busca, né? exata quando é necessário, né? Então é um processo contínuo, né? Coisa que normalmente não acontecia, não só em Novo Hamburgo, mas no estado e no país, né? Tanto é que, digamos, as escolas deixaram, aquelas que tinham ainda algum tipo de qualificação técnica profissional, foram muitas delas sucateadas. Aqui mesmo em Novo Hamburgo, o Pasqualini é um exemplo, que agora vai ser retomado. Retomado. Né? Nós, inclusive, 25 de julho até também, né? Enquanto prefeitura, enquanto diretoria do trabalho e secretaria de desenvolvimento, quer dizer, eu, o secretário Fink, o prefeito Tarcísio, vínhamos já trabalhando na questão de reativar o ensino técnico e reestruturar também o Pasqualini. E fomos agora surpreendidos com essa boa notícia de que tanto o Pasqualini quanto o 25 de julho vão ser escolas referências, né? Isso é muito bom. E nesse sentido, o estudo realizado pelo DIEESE aqui no município apontou que havia uma carência nesses cursos mais técnicos, principalmente oferecidos de forma gratuita e, claro, por escolas municipais e estaduais? Olha, o estudo aponta, sim, né? Mas ao mesmo tempo ele aponta que existe, digamos, uma maioria de pessoas que tem escolarização, né? Muitas vezes a gente relaciona a falta de estudo técnico com a falta de escolarização. E o estudo aponta que a maioria das pessoas aqui, dos trabalhadores, tem a formação do ensino médio, né? O estudo também aponta que mesmo pessoas que não têm a qualificação técnica com um certificado ou têm um cursado, elas têm, digamos, tempo de experiência que lhes dá essa qualificação. Isso, inclusive, é admitido pelo CBO, que é o Código Brasileiro de Ofício, né, que avaliza, digamos, um tempo necessário, seja na formação específica ou seja de experiência para a pessoa, para ela ser considerada como profissional daquela área, né? Então o estudo nos aponta isso. Mas é evidente que existe, digamos, uma defasagem, como é normal. O que nós tivemos? Nós tivemos no país e na nossa cidade um boom de crescimento, né, quer dizer, nos últimos anos, que absorveu grande parte da mão de obra disponível, né? Tanto é que hoje, digamos, temos um índice de desemprego muito baixo, historicamente baixo, e é normal em qualquer sociedade que exista esse vácuo, né? Porque nem todas as pessoas são formadas, né? Aliado a essa falta de política permanente de qualificação, aliado, digamos, às vezes a cultura também das pessoas, né? As pessoas, digamos, sobretudo aquelas de mais idade, elas foram criadas, digamos assim, num ambiente em que, desde cedo, eram colocadas no mercado de trabalho, né?
né? Seja informal, formal, enfim, quer dizer, a grande virtude da pessoa, anos atrás, era trabalhar desde cedo, né? Então, o estudo, a qualificação propriamente dita, ficava em segundo plano. Então, esse é um conjunto de pessoas que não é muito fácil criar ou alterar essa cultura quanto à necessidade de se qualificar. As próprias empresas, né? Nós podemos também, nós sempre temos que ver os dois aspectos, né? Tanto dos prós quanto dos contras. As próprias empresas também não têm um costume de incentivar a qualificação dos seus próprios funcionários. Eu tenho dito, uma das boas soluções, me parece, né? Evidentemente que eu não sou dono da verdade, isso pressupõe uma discussão, mas uma boa solução para que aquelas empresas que têm dificuldade de conseguir profissionais, né, no mercado de trabalho, naqueles que já estão dentro do seu campo de profissão, né? Investe naqueles que estão dentro da empresa, ele proporciona uma qualificação e absorve um outro que não tem essa qualificação. Aquele que ela qualificou vai ajudar a formar esse outro, né, que vai ficar no seu lugar. Isso vai melhorar a relação interna da empresa com esses empregados, isso vai, evidentemente, valorizar a autoestima do funcionário, né? Evidentemente tem que valorizar também, né, financeiramente, né, as pessoas, né? E esse é um outro elemento também que é apontado pelo estudo. Talvez uma das maiores dificuldades que se tem em Novo Hamburgo é em função do padrão salarial. Talvez isso, digamos, esteja impedindo muitas vezes ou deixando de incentivar que as pessoas se qualifiquem. Porque sabe que é um baixo valor. Exatamente, né? Nós temos, digamos, a média salarial em Novo Hamburgo, ela está abaixo da média salarial da região metropolitana e abaixo da média salarial do Estado. Né? Temos, inclusive, no setor industrial, que é o que mais se ressente, né, dessa falta de qualificação, o setor industrial em Novo Hamburgo, ele só tem uma média salarial superior à do comércio. Né? Ele fica abaixo da construção civil, ele fica abaixo do setor de serviços e também abaixo do setor de administração pública. Né? E se nós formos para algumas cidades, né, até mesmo aqui vizinhas, como São Leopoldo e Canoas, que tem número de trabalhadores menor que Novo Hamburgo, São Leopoldo. Canoas tem um pouquinho mais, apesar de que a sua população é bem maior, né? Mas, digamos, a média salarial dessas cidades, ela é bem mais alta, em função do tipo, da matriz industrial que foi desenvolvida nessas cidades. Nós aqui, por força também dessa matriz que existe, nós temos um nível salarial, né, bastante... mais baixo que as outras cidades. Exatamente, né? Mais baixo que as outras cidades, o que pode, digamos, com certeza, deixar, né, de incentivar que as pessoas se qualifiquem para esses setores. Mas agora, com todos esses dados que foram apontados pelo DIEESE, né, tu falaste aqui conosco, dessa baixa qualificação das próprias empresas, a gente sabe que é um meio privado, que talvez nisso a prefeitura não possa interferir de forma tão efetiva, né, incentivar essa qualificação dentro das próprias empresas, né, da questão salarial. Todos esses dados que foram apontados, as carências, as deficiências, as coisas que estão boas, né, como vão ser implementados pela prefeitura? A partir da junção de toda essa pesquisa, como vão ser formadas políticas públicas, projetos, eventos, para que possa ser mudada essa realidade para melhor? Bom, então, esse estudo, primeiro, ele faz parte de um conjunto de questões, enfim, que devem ser cumpridas no processo de conveniamento da Prefeitura de Novo Hamburgo com o governo federal, mais especificamente com o Ministério do Trabalho, no sentido da municipalização do Cine. Isso não significa que o Cine que existe hoje vai deixar de existir. Ele é um conveniamento estadual, do Estado com o governo federal. O que vai existir vai ser o Cine municipal, que hoje é a AME, Agência Municipal de Empregos, né, que presta um serviço excelente, muito importante, e vai dispor agora de toda a estrutura que existe no sistema público de emprego a nível federal, né? Equipamentos novos, prédio novo, enfim, todas as relações, enfim, os dados, né, do sistema federal, o que vai impulsionar ainda mais o trabalho da AME. Então, primeiro, o estudo faz parte desse conjunto e foi patrocinado, enfim, né, pela Prefeitura de Novo Hamburgo, que buscou um dos órgãos mais conceituados no país para fazer isso. A partir deste estudo, eu costumo dizer, a qualificação profissional, ela tem que atender a três pilares, digamos assim, básicos. Um é estar relacionada com as demandas de mercado, né? Evidentemente, tanto para suprir as necessidades do mercado,
como também para que as pessoas tenham consequência na sua qualificação, ou seja, se qualifiquem e trabalhem, né? Senão não há sentido. Então, essa é uma das questões, um pilar. O outro, tem que atender às aspirações pessoais das pessoas, os seus anseios, as suas perspectivas de crescimento, né? Senão também a pessoa não vai fazer qualificação. Ninguém faz para permanecer no que está, faz para melhorar. Claro. Né? E uma terceira questão fundamental é que a qualificação vise também a apontar ou pensar formas de atração de potencialidades, né? E, sobretudo na nossa cidade, que tem essa matriz muito definida, né, na área coreiro-calçadista, e por mais importante que seja e que deva continuar e deva ter toda a atenção, né, da nossa cidade, da administração, está mais do que claro que é necessário diversificar, atrair outros segmentos que não tenham essa relação direta com o setor calçadista, como forma, inclusive, de sustentação mais concreta da cidade. Né? Isso no setor, digamos, mais industrial, que é a característica, né, da cidade, é uma característica industrial, apesar de, nos últimos tempos, o maior crescimento da cidade em serviços. Tem sido, né? nesse sentido, né? E, para isso aí, como tu pergunta, dizer, como vai se proceder para fazer isso? Nós temos muito presente que ninguém constrói nada sozinho. Qualquer política isolada ou que não esteja, digamos, coadunada com os demais setores e segmentos, ela não tem perspectiva de se desenvolver. Né? Então nós temos muito uma claro, união com várias entidades. Exatamente, foi inclusive nessa apresentação, esse foi, digamos, o grande sentido, o grande intuito dessa apresentação, de trazer esses dados, colocá-los, né? E esse conjunto de segmentos, esses atores, digamos, que têm relação com o mundo do trabalho, né? Incentivá-los a que, de forma madura, né, parem, sentem, conversem, dialoguem, debatam, né? E pensem no presente e no futuro da cidade. Essa é a maneira de fazer. Para isso nós temos, por exemplo, Planejamento é tudo, né? Não se faz nada de forma empírica, né? É necessário planejamento, é necessário ter o conhecimento científico, os dados, os elementos estão aí, né? Ele permite, evidentemente, cada dado permite ser interpretado, né, da maneira talvez diferenciada, né? Mas é perfeitamente possível que a gente vá discutindo, conversando e chegando a consensos, chegando, digamos, a situações ou as saídas, né, que possam beneficiar a cidade, que possam ir devagarinho, porque isso não se resolve a curto prazo, né, mas a médio prazo, a longo prazo, solucionando. Nós não podemos pensar uma cidade para um ano e meio. Nós temos que pensar ela, sim, no presente também para resolver as questões, mas temos que pensar ela para daqui 5, 10, 20 anos. Né? Essa é a forma que nós estamos buscando. Trazer os elementos, e é isso que a Prefeitura está fazendo, disponibilizando os elementos que permita o diálogo social. Ou seja, entre empregadores, né, que ofertam as vagas, entre os trabalhadores e as suas entidades, entre o poder público, entre as escolas técnicas, nós tínhamos lá e convidamos, né? Enfim, todos aqueles atores que têm relação com o mundo do trabalho e com a qualificação. Certo, então, Paulo, agradeço a tua presença, então, nesse nosso último telejornal aqui de 2011, né, para falar um pouco sobre esse estudo que deve já ser implantado a partir de agora de 2012, né, trazendo mais benefícios aqui para Novo Hamburgo. A gente deseja para ti um Feliz Natal, um Feliz 2012 também. Obrigado mais uma vez pela presença. Da mesma forma, para ti, para os teus familiares, para todo o pessoal aqui da TV Fevale, para os telespectadores, enfim, para a nossa cidade como um todo. Esperamos em 2012 viabilizar essa conjugação de interesses, né, entre todos esses atores. Isso eu acho que seria o grande trunfo do estudo. De nada vale um estudo, de nada valem os dados se eles forem colocados numa gaveta. Né? E eles estão disponíveis para que justamente as pessoas dialoguem, é o diálogo social. É isso que pode nos apontar caminhos e esperamos que em 2012 a gente tenha a felicidade de contribuir para isso. Beleza, mais uma vez muito obrigado então.